Eu acho que ressignificar a vida era algo que a gente devia fazer sempre, né? Assim, ver se a gente está indo no caminho certo e ver o que a gente está deixando pelo meio do caminho. Porque tem uma coisa que acontece com o ser humano: nós somos os únicos animais que temos uma noção exata de que vamos morrer, né? Que a gente tem uma data. A gente sabe a data de chegada, mas a gente não sabe a data de saída. O que acontece é que para a gente viver, é como se o cérebro tirasse essa informação de que a gente é finito, de que a gente vai morrer. É por isso que a gente vive não pensando na morte. E a gente vai fazendo projetos, a gente faz projetos para meses, para anos, para uma vida inteira. É uma certa, como é que eu vou dizer, uma proteção, né, que o cérebro faz no sentido da gente ir vivendo para a gente não ficar com aquela coisa mórbida de pensar que tem um fim. Por um lado, isso deixa a gente viver a vida muito mais solto, mais leve, poder de fato fazer planos sem estar pensando nessa sombra, digamos assim. Mas também faz com que a gente deixe de ter isso, que é ressignificar. Porque assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida. Do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um casamento, escolhi coisas que são eternas. Não são, porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, em que as pessoas perdem tudo, ou vivenciam uma situação de muita dor, uma tragédia coletiva, né, como um desabamento, como enchentes, isso ocorre muito, que é tipo assim, o que resta, o que eu vou fazer da minha vida? Ou então, quando as pessoas se deparam com alguma doença ou alguma coisa que elas falam assim, nossa, agora é sério, agora eu posso realmente não mais viver. E é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, então assim, é um momento de muita reflexão. É interessante você estar falando isso, sim, eu acho que o que ele quis dizer é isso, né? Que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal para dizer eu te amo, o momento ideal que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo. Ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida como se a gente estivesse o tempo todo criando memórias para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia com carinho, com amor, com bom humor, dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim, eu vou lembrar disso daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana, e vou dizer, valeu a pena estar no feriado, trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Então, talvez a grande mensagem de redirecionar a vida, ou redimensionar, ressignificar, seja isso, a gente poder tá criando memórias boas. Ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for. Porque quando a gente se for, que a gente deixe boas memórias para as pessoas, quando estão muito próximo da morte, elas mostram alguns arrependimentos. E isso era um estudo que elas já tinham. Primeiro, gostariam de ter tomado atitudes considerando mais as suas necessidades do que os outros. Então elas falavam muito assim, queria ter feito coisas que agradassem mais a mim, menos ao meu marido, menos aos meus filhos, porque hoje os filhos estão criados, o marido está numa carreira brilhante e eu estou aqui sem ter algo que eu diga assim, isso é um propósito de vida meu, independente do coletivo. Então, tomar mais atitudes que sejam condizentes com a sua essência. A segunda coisa que elas falaram, que eu achei muito interessante, é que elas queriam ter tido mais tempo para estar com os amigos, que é essa família que a gente escolhe, né? Que é a família do amor. Os amigos são a grande família do amor que a gente tem. E queriam ter tido mais tempo para isso. E outra coisa que elas falaram, queriam ter dito para as pessoas, mais eu te amo,
né? Quando ficava naquela coisa, não vou dizer eu te amo, porque senão a pessoa vai ficar convencida, não vou dizer isso, não vou dizer aquilo. Então, essa coisa mais explícita, essa coisa mais sincera, né? E queriam ter perdido menos tempo comprando coisas e vivenciando coisas. Então, por exemplo, de estar numa praia no pôr do sol para ver aquele pôr do sol. Porque o pôr do sol tem todo dia, mas a gente nem se toca. Todo dia o sol se põe, todo dia ele nasce. Então eu achei muito bacana, foi uma experiência que eu ainda estou vivendo nesse processo de busca, mas eu acho que já está valendo muito a pena, né? Seja o que for que vai vir, eu vi assim que a gente precisa fazer isso um hábito mais salutar. Não esperar uma situação de adoecimento ou trágico para que a gente possa rever nossos pontos de vista. Porque a gente pode fazer isso todo dia. A gente pode, inclusive, fazer isso um ato de meditação. Quando eu levanto e falo, como é que está a minha vida, né? Como é que eu vou fazer minha vida hoje? Como é que eu vou ser feliz hoje? Independente de qualquer circunstância. Porque, assim, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz. E dar outro significado à vida. É a coisa da física quântica. Tem todas as possibilidades. Agora a gente tem que saber escolher qual é a melhor possibilidade. Então, assim, eu estou muito grata a tudo que está acontecendo, porque eu tenho um hábito de rever meus pontos de vista, mas eu acho que isso estou fazendo um intensivão e está valendo muito a pena. Por exemplo, eu não tenho grandes arrependimentos, mas eu tenho grandes coisas que eu vi que está na hora de pegar alguns telefones e redimensionar algumas pessoas na minha vida. E vou fazer isso com o maior amor. É a questão, tipo assim, você tem que ver o que são as coisas importantes mesmo. Por exemplo, se você é uma pessoa que bota na sua casa pessoas que você ama realmente, isso eu aprendi no Japão, quando um japonês te chama para ir à casa, ele já tem uma consideração enorme, ele já te considera amigo, porque ele não chama com facilidade, porque no Japão a casa é o reduto do guerreiro. Né? É o seu reino. Então, assim, pode ser um micro apartamento, mas é parte dele. Então, se você chama para sua casa pessoas que realmente sintonizam com você, é óbvio que você tem que botar a melhor louça. E não é porque é a melhor louça, porque é a melhor companhia que você pode ter. E as melhores companhias geralmente são aquelas que fazem a gente feliz. Exato. Se você for pensar assim, o sentido da vida. Qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, Aí quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, daqui a pouco os dentinhos também, cai mais cedo, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista. O Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões, são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo. Não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm, tem para arte. Pequeno monta, cria coisas. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida... a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E o grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando para mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. Então, o sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito, e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida.